Oi pessoal, tudo bem? Aula de hoje, o Mediterrâneo como espaço de interação entre sociedades da Europa, da África e do Oriente Médio. Esse é um tema muito interessante que a gente vai tratar hoje e que teve um grande impacto sobre a sociedade medieval. Primeiro vale a gente lembrar que com o fim do Império Romano do Ocidente, houve uma fragmentação muito grande na Europa. Isso quer dizer que o território se dividiu politicamente em unidades menores, não aquele grande império como era antes. E como houve as chamadas invasões germânicas ou a migração de povos germânicos para a área que era do Império Romano do Ocidente, comerciar se tornou uma atividade mais difícil. Por isso, no início da Idade Média, o período conhecido como Alta Idade Média até a Idade Média Central, o comércio não era uma atividade muito recorrente na Europa. Isso vai mudar um pouco a partir do século XI, com o desenvolvimento de novas técnicas de agricultura, como a rotação de culturas, ou o arado puxado animal, que parece para a gente uma coisa simples, né? Que hoje já tem até máquinas no campo que fazem esse trabalho de abrir a terra, mas lá para o mundo medieval foi uma mudança bastante importante. A produção de alimentos cresceu e com isso, aos poucos, o comércio se intensificou. O comércio é um dos temas centrais dessa aula aqui. Então isso faz a gente cair aqui nesse primeiro ponto, que são as rotas comerciais que ganharam força na Europa, sobretudo a partir desse contexto que eu falei para vocês. Então agora a gente vai identificar juntos algumas dessas rotas comerciais e perceber como é que o mar Mediterrâneo, esse mar que fica entre Europa, África e Ásia, era importante para o contato entre esses grupos humanos. Vamos dar uma olhada juntos? Confiram aqui esse mapa e vamos identificar aqui algumas localidades. Primeiro o continente africano e o norte da África. Eu destaquei aqui três cidades bastante importantes, o Aden, Gama e Tombuctu. Já na Europa, Ceuta, Veneza e Flandres, como cidades bem destacadas de comércio. E aqui na Ásia, a gente vai ver melhor por quê, Calicut. Então, o que acontece? Esse mar ele funciona, sobretudo a partir do século XI, como um espaço de renascimento comercial e de trocas de comércio e de culturas entre esses povos. Vamos identificar algumas dessas rotas aqui só para a gente entender isso melhor. Então agora, junto com você, com o olho no mapa, só pelo que a gente estava falando do mar Mediterrâneo, essa área aqui, entre esses três continentes, né, o africano, o europeu e o asiático, e cada uma dessas linhas coloridas aqui embaixo, uma rota muito importante. Em vermelho, essa rota que tem origem no continente africano, no norte do continente africano até a Europa. Depois, em verde, mais fininho, a rota das cidades italianas, olha, de distribuição de algumas dessas mercadorias pelo continente europeu. E a rota das especiarias, aqui um pouquinho mais longa, até lá o continente asiático. Então aqui em destaque, em verde mais grossinho, a presença dos árabes, tanto na Península Arábica, quanto no norte da África, quanto no sul da Europa. Agora a gente vai aprofundar um tema mais específico, que é o comércio das especiarias. E aí para você ver como a história está presente nas nossas vidas e onde você menos espera. Por exemplo, na cozinha da sua casa. Eu trouxe aqui para vocês 3 das chamadas especiarias, que eram essas mercadorias de grande valor comercial que vinham lá da Índia e caíram no gosto europeu. Vou mostrar, por exemplo, para você, licença aqui, se eu deixar cair no chão já sabe, né? Aqui, essa é a canela. A canela que está em vários elementos da nossa culinária, em alguns doces, ela estava no gosto europeu desde a Idade Média. Tá? Teve uma importância muito grande e tinha um valor comercial muito alto. Então, os comerciantes tinham bastante interesse em trazer, por exemplo, a canela lá da Índia para vender lá na Europa. Tem aqui também, para mostrar para vocês, o cravo, que não à toa é chamado de cravo da Índia. O cravo também, alguns elementos culinários no Brasil até hoje, né? Que, aliás, não é barato até hoje, né? É um elemento importante que foi explorado como especiaria. E, por último, também importante, a pimenta. A pimenta, assim, está nesses carocinhos, normalmente ela é moedinha, faz parte da culinária. E uma coisa que os alunos sempre me perguntam, falam assim, professor, mas por que pimenta era tão importante? Esse pessoal gostava de comer, como é que é?
Na verdade não, a gente tem que pensar um pouco além disso. É claro que existia o gosto culinário, isso era importante, mas naquela época, por exemplo, não tinha refrigeração, eles não tinham como guardar alimentos. A pimenta, por exemplo, tinha um uso muito grande na conservação desses alimentos, que eram guardados em geral em vasilhames e bastante temperados para evitar que eles estragassem rápido. Pode parecer bobo, né? Porque hoje a gente tem geladeira, na maioria das nossas casas tem geladeira. Mas naquela época isso era bastante importante e tornava essas mercadorias que vinham lá da Índia muito cobiçadas. Nessas áreas de encontros de comerciantes começaram a surgir importantes feiras medievais. Em cidades como Veneza, Flandres, eram encontros primeiro locais e depois se tornaram mais importantes. Mas é legal que a gente note que essas áreas não eram só para compra e venda, também era um encontro de pessoas e troca de culturas, né? O mundo medieval ele era em geral muito fechado, muito local, mas tinha, a partir dessas feiras, uma possibilidade de troca de culturas. E por último, é muito importante comentar com vocês a importância dos mercados orientais. Nem só as especiarias era aquilo que vinha lá da Índia, vinha da Península Arábica. Também tinha interesse em tecido, ou seja, tinha um grande valor esse conjunto de mercadorias. Tanto que não à toa, teve um destaque aqui todo especial na aula, né, que já foi pensado como um registro. Como é que esses produtos, que de repente para a gente tem um valor mais simples, em outro momento já foi motivo da articulação de toda uma economia no continente europeu. Valeu, até a próxima!